Queremos saudar a todos os alunos de STL, aos nossos internautas que estão acompanhando as nossas aulas aí pelas redes sociais. Tivemos a aula aí do professor Elias Dutra, falando a respeito aí dos meios pelos quais nós interpretamos as Sagradas Escrituras, e agora nós vamos entrar aí falando a respeito aí de monoteísmo. Como é de conhecimento de muitos, nós falamos semana passada que traríamos hoje essa aula para os alunos do ISTL e faríamos alguns comentários dentro disso aí. Para nós compreendermos aí a respeito de monoteísmo, nós precisamos de compreender o seguinte, que o monoteísmo é um dos ramos da matéria chamada ciências da religião, que estuda a crença das religiões em um único Deus. E quando nós falamos aqui de religião, nós precisamos de entender que o monoteísmo ele não é algo novo, ele não essa terminologia dentro da filosofia e da teologia que nós chamamos de monoteísmo, é algo antigo, isso vem de uma era remota dentro da área da religiosidade. E quando nós falamos isso, primeiro nós precisamos de entender o quê? Por que surgiu o monoteísmo? O que levou a surgir a crença, esse instrumento que era usado pelas religiões e são usados até hoje, como um sistema de crença em um único Deus? O que nós precisamos de compreender primeiro é que, primeiro, quando é que surge a religião e o porquê que surgiu a religião e o papel da religião na história da redenção, na história teológica, na história bíblica, na história filosófica. É isso que nós precisamos de entender, porque quando nós olhamos para o contexto histórico, nós compreendemos que religião vem de religar, e que quer dizer religar o homem, trazer o homem de volta para Deus. E dentro dessa teoria, dentro desse ensino, desse papel da religião, no âmbito da salvação e da regeneração, no âmbito da revelação de Deus ao homem, no âmbito de que Deus quer ser conhecido, quer se revelar e quer trazer esse conhecimento dele ao homem, é que surgem, então, algumas terminologias dentro desse assunto. E a primeira palavra usada aqui dentro dessa terminologia filosófica, que nós vamos compreender ela aqui essa noite, é justamente essa, o termo chamado aí de monoteísmo. Vamos lá. A Débora não abriu. Não abriu. Pois muito bem, nós estamos aqui, tivemos só um contratempo bem rapidinho aqui. Nós temos algumas teorias filosóficas a respeito do monoteísmo e nós queremos compartilhar com vocês a respeito disso. Olha o que diz. A teologia é uma ciência da fé, efetuada à luz da fé e também uma reflexão crítica da fé compreendida em sua totalidade histórica, como ciência, a teologia é organizada e sistematizada e metódica e possui um rigor que lhe confere credibilidade teórica. Isso aqui é uma das muitas teorias dentro da área filosófica. E quando nós falamos a respeito disso aqui, o que nós precisamos de compreender? Que uma dessas áreas ela é chamada também de teologia. E o que é a teologia? É uma ciência de fé efetuada à luz da fé e também uma reflexão crítica da fé compreendida em sua totalidade histórica. Ou seja, um dos papéis fundamentais da ciência aqui, não só da filosofia, mas também da teologia, é mostrar para nós que a crença de toda e qualquer religião, por mais antiga que ela seja,
ou por mais nova que ela seja em nossos dias, ela está baseada dentro da teologia. E para nós compreendermos isso, o que nós temos que fazer primeiro? Teo, Deus, logia, ciência, ou seja, conhecimento de Deus, estudo sobre Deus, estudo de Deus. E é através justamente da teologia que nós chegamos ao conhecimento, ao entendimento dessa fé efetuada também à luz da fé. Vocês lembram numa aula passada que eu falei, quando o escritor aos Hebreus escreve que sem fé é impossível agradar a Deus, e que importa que aqueles que se achegam a Deus creia que ele existe? Então, um dos papéis aqui, dentro dessas teorias filosóficas e também da teoria teológica, é mostrar para nós que nós, como religiosos, ou qualquer que seja a religião, ela sempre creu que existe alguém que está acima de todas as coisas. A religião, ela cria o seu papel, ela cria o seu alicerce de que existe uma divindade que está acima de todas as coisas e que tudo que existe não passou a existir do nada, assim como se não houvesse alguém por trás de todas as coisas. Não surgiu assim como que caindo de paraquedas dos céus. Pelo contrário, a teologia e a filosofia, quando ela vai abordar o assunto aqui de monoteísmo, ela vai mostrar para nós aqui que, por detrás de todas as coisas, existe a figura de uma divindade que está acima de tudo. Existe a crença em um Deus que criou todas as coisas, que formou todas as coisas, e um Deus cuja religião que existe hoje, tem o seu papel de adorar ele como um único e verdadeiro Deus. Vamos mais um pouquinho. Falando um pouquinho ainda a respeito aí da teologia, numa aula passada nós falamos aqui, estudamos aqui a respeito da Trindade. E nós queremos lembrar, só trazer a lembrança aqui dos alunos e dos internautas que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Nós falamos aqui da Trindade, e quando nós se referimos a ela em algumas aulas passadas, a primeira pessoa que nós estudamos a respeito dela, que foi a pessoa de Deus, o primeiro sujeito da Trindade, a primeira pessoa da Trindade. Deus, ele é o Deus criador de todas as coisas, ele é eterno e existe por si próprio, e ele é digno de toda adoração. Então, vamos lá. Deus, um ser supramaterial que está acima de todas as coisas. É evidente que o ser de Deus não admite nenhuma definição científica. Uma definição genético-sintética. Assim, não se pode dar de Deus, visto que Deus não é um dentre várias espécies de deuses, que pusesse sua classificação sobre um gênero único. Para Tomás de Aquino, Deus é o primeiro na ordem ontológica, mas não na ordem gnoseológica. Mesmo sendo o fundamento de tudo, Deus deve ser alcançado por caminhos a posteriori, isto é, partindo dos efeitos do mundo. Pois muito bem, vamos lá. Essa definição de Deus aqui como um ser supramaterial, ela diz o seguinte, que Deus não está preso à física, Deus não está preso a coisas materiais. Até então, porque nós estudamos em uma aula passada que um dos atributos de Deus é que ele é espírito e que importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus ele não está preso a um corpo físico, Deus não está preso a uma coisa material. Até então, por que nós precisamos de entender
que o salmista ele escreve dizendo que nem o céu dos céus pode conter essa glória, a glória do Deus verdadeiro, do eterno de Israel. E quando nós olhamos para isso, nós entendemos o que então? Que Deus não está preso a coisas materiais. E para nós entendermos isso, nós precisamos de entender o seguinte, que dentro das religiões, nós vamos citar aqui algumas religiões um pouco mais para frente, monoteístas, e para que vocês entendam bem, nós vamos falar de monoteísmo hoje, mas existem religiões também existentes em nossos dias que não são religiões monoteístas, são politeístas, religiões que crê em mais de um Deus ou crê em vários deuses. E quando nós olhamos para dentro da palavra monoteísmo, o que nós precisamos de entender? Vocês lembram quando vocês estudaram português? Quando o professor de português foi nos ensinar e falar sobre monossílaba, e em outra parte ele ia falar sobre polissílabas. O que é isso? Monossílaba é uma sílaba só. E nós usamos essa mesma nomenclatura usada em português para entendermos o monoteísmo. Mono, um, teísmo Deus, um só Deus, um único Deus. Então, esse é o instrumento usado por algumas religiões para definir um sistema de crença em um só Deus. E as três principais religiões que trabalham com esse sistema de crença em um único Deus, que para eles não existe outros deuses, não existe outro Deus. Eles adoram um único Deus. Quando nós referimos a um único Deus, se nós olhar para o judaísmo, ele é chamado de Yahvé, Javé, aportuguesado, é chamado de Jeová, e olhando para dentro disso, é o que Tomás de Aquino quer passar para nós dentro aqui do texto que nós lemos aqui no slide, que Deus deve ser alcançado por caminhos a posteriori, isto é, partindo dos efeitos do mundo. Ou seja, mesmo que nós tentemos compreender, porque o monoteísmo é isso. O monoteísmo é o instrumento usado principalmente pelo judaísmo, cristianismo e o islamismo, como instrumento de crença em um Deus. E mesmo que nós entendamos isso, que nós cremos em um único Deus, nós precisamos de entender que esse Deus, crido por essas três religiões, principalmente o judaísmo e o islamismo, para eles é o único Deus, é o Senhor Deus Jeová, é o Yahvé, é o eterno de Israel. É claro que nós precisamos de entender que dentro do judaísmo nós temos vários ramos de judaísmo. Temos o judaísmo messiânico, temos os ortodoxos e temos muitos outros, alguns crendo somente em Jeová e desfazendo aí da deidade, da divindade de Cristo e do Espírito Santo, enquanto que o judaísmo messiânico já vai crer na deidade e divindade de Cristo, e assim sucessivamente. Vamos mais um pouquinho para nós entendermos isso aqui, no próximo slide. Para João Calvino, para obtermos um conhecimento de Deus, precisamos do que chamou de duplex cogito domini, ou conhecimento duplo do Senhor, que consiste em conhecer Deus como Criador e como Redentor. Na obra da reconciliação em Cristo, a história da salvação diz respeito não apenas ao fato de que Deus tenha se revelado na história de Israel, mas especialmente na vida de Jesus de Nazaré, e tenha revelado o sentido da história, mas também ao fato de que tenha se revelado num praxe de libertação, de modo que a autorrevelação de Deus é inseparável de sua ação salvífica.
É na ação mesmo de salvar que Deus se revela a si mesmo. A sua autorrevelação é, portanto, fundamentalmente salvífica. Vocês lembram da aula passada, quando eu falei que Jesus é a maior expressão da revelação de Deus? Lembra que eu citei uma passagem bíblica de que Jesus vira para os seus discípulos num diálogo com eles, e eles pedem para que Jesus revelasse Deus para eles, e nesse diálogo Jesus diz para eles assim, olha, vocês estão há tanto tempo comigo e ainda pede-me para mostrar a vocês o Pai? Quem me vê, ao Pai vê. Então, nós temos, dentro desse diálogo, essa dupla revelação de Deus, esse duplo conhecimento do Senhor a respeito da salvação e da redenção do homem. Deus se revela como o Criador, o sustentador de todas as coisas, mas se revela também através de Jesus Cristo como um ato redentivo, um ato salvífico. Então, dentro desse comentário, nós temos o quê? Nós temos esse conhecimento duplo de Deus como Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, e, ao mesmo tempo, como aquele que providencia a redenção e a salvação do homem. Sabendo, porém, que é justamente na redenção, é justamente no plano salvífico, é justamente no plano da libertação do ser humano que Deus se revela como um Deus único, de uma única substância, mas composta em 3 pessoas, para trazer salvação e libertação ao homem. Vamos mais um pouquinho ainda. Vamos lá. Terminologia da teologia sistemática. Se eu perguntasse para você hoje o que é monoteísmo, o que você me diria? É uma palavra pouco conhecida por muitos evangélicos, por muitos cristãos. Talvez essa palavra seja mais conhecida por seminaristas, dentro das faculdades teológicas, das escolas teológicas, institutos teológicos, pelos alunos seminaristas desses seminários, mas que é de grande importância para nós que servimos a Deus, que é de grande importância para todos aqueles que querem ter um melhor conhecimento de Deus, quer conhecer um pouco da sua própria religião. Porque quando nós falamos de monoteísmo, o que nós precisamos de compreender é o quê? É que, através do estudo do monoteísmo, é que nós vamos ter entendimento e conhecimento do ponto vital da religião, ou da igreja, ou do ministério que nós servimos. Como o professor Elias falou aqui antecipadamente, um pouco antes, ele diz que o nosso seminário é interconfessional, e é mesmo. Aqui nós não seguramos aqui, não abordamos aqui questões doutrinárias internas de ministérios ou igrejas que existem, mas nós damos aqui um pano de fundo histórico e geral para mostrar para vocês o geral a respeito do assunto dentro da teologia. Então, monoteísmo, terminologia terminologia aqui da teologia sistemática, ela vai dizer o seguinte, que monoteísmo vem de mono, e teísmo, crença em Deus. Especificamente, é a crença em um só Deus, que é o único Criador, sustentador e juiz de toda a criação. O monoteísmo ele difere de enoteísmo, que é a crença em vários deuses, como um Deus supremo acima deles. Também se opõe ao politeísmo, que é a crença na existência de mais de um Deus. As 3 grandes religiões monoteístas são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Embora esse último negue a referida designação ao cristianismo, por sua doutrina da Trindade, algumas seitas cristãs são exclusivamente monoteístas e negam
o dogma da Trindade como os monarquianos. Vamos parar um pouquinho aqui. Como eu disse para vocês, esse sistema de crença chamado monoteísmo, ele é antigo, ele não é de agora, ele vem de religiões antigas. Só para vocês terem ideia, nós citamos aqui as 3 principais religiões monoteístas, mas nós temos ainda aqui uma religião bem antiga, que são os zoroatreísmo, e eles, o que é isso? O zoroatreísmo, ele trata-se de uma religião criada na antiga Pérsia pelo profeta Zaratustra, conhecido pelos gregos como Zoroastro, mais ou menos aí no século 6 a.C. Eles cultuavam a um único Deus supremo chamado de Aradanustra, e só que eles tinham um porém. Eles criam um único Deus, mas eles separavam aqui o quê? Um único Deus que operava o bem e as coisas boas, mas eles também criam que existia um único Deus que operava as coisas más e ruins. Então, a diferença do monoteísmo aqui, judaico, cristão e islâmico, é que nós cremos em um único Deus verdadeiro. E não cremos que, vamos dar um exemplo aqui, de que Satanás é um Deus supremo. Mesmo que ele seja do mal, ele seja um Deus supremo. Não. Nós cremos em um único Deus que tem o controle de todas as coisas nas mãos, e de que Satanás ele não pode ser um Deus como Jeová, porque ele foi criado por Deus. Na verdade, ele foi criado por Deus. Ele não é autoexistente como Deus. Ele não é eterno como Deus. Ele não tem atributos nem comunicáveis e nem incomunicáveis, assim como Deus tem. Então, ele não pode ser considerado como o zoroatrismo considera aqui, como Deus também. Então, vamos mais um pouquinho aqui. E haja visto que nós temos que entender o seguinte, irmãos. Nós temos que entender que, quando falamos de monoteísmo aqui, quando a gente lê a grosso modo aqui, a gente entende que é adoração a um único Deus, não é isso? Mas o monoteísmo clássico, vamos dizer assim, entre aspas, ele vai muito mais além do que a crença em um só Deus. Vamos dar um exemplo disso? Quando Israel sai do cativeiro do Egito para o deserto, Deus dele dá uma ordem a Moisés e diz para Moisés o seguinte: olha, você não vai com o povo pelo caminho da gente. Por que Deus faz isso? Porque Deus sabia que quando ele tirou o povo de Israel de dentro do Egito, o povo de Israel já não era um povo de adoração monoteísta. Eles já tinham se rendido aos deuses egípcios. Então, o que acontecia? Acontecia que, mesmo eles sendo judeus, pertencendo ao judaísmo, eles já estavam envolvidos com cultos de idolatria, ou idolátricos. E, por causa disso, eles deixam de ser monoteístas. E Deus, sabendo dessa situação, Deus não deixa que eles vá para os caminhos da gente, Deus manda eles pelo caminho do deserto. E é justamente no deserto que Deus dá as suas leis a Moisés, para que ensinasse o povo não só a importância de adorar um único Deus, de crer em um único Deus, mas também de servi-lo, de cultuá-lo e de adorá-lo. Ou seja, em outras palavras, Deus estava dizendo o seguinte: eu não quero que o meu povo só creia em mim como o único Deus, mas eu quero que os cultos e a adoração que eles derem a mim não seja como os cultos e a adoração das outras nações. Ou seja, o monoteísmo verdadeiro aqui, o monoteísmo judaico, ele não só crê nesse sistema de adoração
e de crença em um só Deus, mas também os seus cultos, os seus serviços no templo, no sacrifício, não pode haver misturas de cultos das outras nações. Deus, ele não aceita não só dividir a sua glória, mas também ele não aceita uma mistura de adoração. A adoração ao verdadeiro Deus, ela também é monoteísta. Não só a crença em um Deus, mas também o serviço, o sacrifício, a adoração, ela precisa ser também monoteísta. Vamos mais. Mais um pouquinho. Então, vamos lá. As três grandes religiões monoteístas são quais? Nós já citamos e falamos, é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essas são as três principais religiões monoteístas, meus queridos. E quando nós falamos isso, nós precisamos de entender o seguinte, que podem existir outras religiões além dessas monoteístas, assim como existem, mas como o monoteísmo clássico, advindo aí do meio de Abraão, começando com Abraão, nós precisamos de entender que talvez as outras não sejam religiões monoteístas clássicas, mas com um certo monoteísmo, com misturas culticas de outras nações. Aquilo que eu falei. O culto também ele precisa ser monoteísta. Ao Deus verdadeiro. Ao Deus que, como monoteísta, nós cremos que ele é o único Deus. Vamos mais um pouquinho. Só para os irmãos, para todos entenderem, vamos lá. Essa crença monoteísta, ela começa no livro de Gênesis. Se você pegar a história de Abraão, nós vemos Abraão, me parece que no capítulo 12 de Gênesis, recebendo uma ordem de Deus de deixar a sua parentela, a casa do seu pai, e ir para uma terra que Deus mostraria para ele. O que nós precisamos de entender aqui dentro do contexto histórico as perguntas que surgem. Por que Deus resolve mandar Abraão sair da casa do seu pai? Havia alguns pormenores, nós precisamos entender o porquê que Deus fez isso. Por que Deus ordena Abraão sair da casa do seu pai? Em primeiro lugar, se você quiser anotar isso aí, você pode anotar. O pai de Abraão era fabricante de deuses. Tera, ele trabalhava como fabricante de deuses. Deixa eu explicar para você aqui uma coisa. Não é ele pegar um deus que já existia lá e fazer uma estátua dele, não. Não era isso. Tera, ele inventava deuses. Ele fabricava aquelas estátuas, aquelas imagens, punha nome delas, falava, esse é o deus tal, esse é o deus aquele, esse é outro deus, esse aqui é outro deus. Ele fabricava os deuses, as estátuas, as imagens, punha nome nelas e vendia elas como divindades naquela época. Então, um dos motivos que leva o Eterno de Israel tirar Abraão do meio da sua parentela era que a sua parentela não era monoteísta. Era que os seus parentes, a sua família, eles criam e acreditavam que existia não só um Deus, mas muitos deuses naquela época. Então, esse é um dos motivos que leva a Deus a exigir de Abraão que ele saísse do meio da sua parentela e fosse para uma terra que mostraria para ele. Por quê? Porque o que Deus queria de Abraão era o quê? Que Abraão tivesse ele, o Eterno de Israel, como o único Deus, e que não tivesse as mesmas práticas idólatras do seu pai Tera, ou Terá. Então, o que nós precisamos de compreender é que o que leva a Deus a fazer isso é justamente
a crença em muitos deuses que sua família tinha. E quando Abraão sai da casa do seu pai, do meio da sua parentela, no meio do caminho, Deus se revela a ele, e muitas vezes Deus vira para ele e fala assim: olha, eu sou o único Deus. Eu sou o Deus verdadeiro. E nessa caminhada de Abraão até a terra prometida, o que acontece? Acontece que Deus se revela a Abraão de uma forma tão grande e poderosa, que a partir daquele momento, Abraão entende que esse Deus que se revelou a ele, o Eterno, que se revela a ele é o único que precisa e deve ser adorado. Então, é a partir desse momento, é mais ou menos aí no século IX a.C., é que surge aí esse sistema chamado de um sistema de crença em um único Deus chamado monoteísmo. E esse sistema de crença em um único Deus, ele começa na pessoa de Abraão. Só que nós vamos caminhando na história bíblica, e Abraão, aí, em um determinado tempo da história, ele encontra com um sacerdote chamado Melquisedeque. E sabe o que o texto vai dizer? Que Melquisedeque era sacerdote de um único Deus Altíssimo. Então, nós temos aí também a segunda pessoa dentro da história bíblica que traz esse sistema chamado de monoteísmo, que cria em um único Deus verdadeiro. O texto vai dizer que Melquisedeque ele era sacerdote do Deus eterno. Lembra que eu falei que, como Deus não tem outro, um dos atributos dele é a eternidade, que Deus não foi criado, ele não foi formado, ele não foi gerado, que ele existe por si próprio, que ele é eterno na eternidade passada, na presente e também na futura, que ele não tem começo e nem fim, ele é o alfa e o ômega. Esse é o Deus do sacerdote Melquisedeque. Mas não para por aí. Não vai parar por aí. Se nós pegar toda a história, Abraão é o primeiro a fazer uso desse sistema chamado de monoteísmo, que cria em um só Deus. Melquisedeque é o segundo apresentado dentro da história bíblica, que também creu que existia um único Deus e cujo ele era sacerdote. Mas depois nós temos Isaac, também, que aprende com seu pai na existência de um único Deus e também faz o uso do mesmo sistema de monoteísmo, na crença de um único Deus. E de Isaac passa para o seu filho Jacó. Jacó também era monoteísta, cria no mesmo sistema na existência de adoração e serviço a um único Deus. E muitos outros. Se nós formos citar aqui, nós vamos encontrar dentro da literatura veto-testamentária muitos personagens. Por que não falar dos profetas? Por que não citar aqui o profeta Jeremias? Por que não citar o profeta Isaías, o profeta Ezequiel? Por que não citar o profeta Daniel? Citar os profetas maiores, também os profetas menores, que criam na existência de um único Deus e não na existência de muitos deuses. Tanto é que quando você pega a literatura bíblica para estudar, toda vez, guarde isso para você entender bem. Toda vez que a Bíblia se referir ao Deus Todo-Poderoso, ao Eterno, principalmente aportuguesado, Deus, nós vamos encontrar esse nome escrito com D maiúsculo. Com D maiúsculo. Porque se refere ao Criador, ao Deus Todo-Poderoso. E todas as vezes que o texto bíblico se referir a Deus com D minúsculo, está se referindo aos deuses de cultos pagão e idólatras.
Não está se referindo ao Deus dos céus, Criador dos céus e da terra. Não está se referindo a Javé, a Jeová, ou a Iavé, Hashem, o Eterno. Não está se referindo a ele, mas se referindo a deuses com D minúsculo, a deuses pagãos criados pelos homens. É por isso que o salmista escreve dizendo, são aqueles deuses que o salmista escreve dizendo, que tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvido e não ouvem, tem mãos e não apalpam, tem pernas ou pés e não andam. São os deuses com D minúsculo. Isso é fácil de nós entendermos. Por isso é que surge esse sistema chamado monoteísmo, para que, principalmente, essas três religiões compreendessem que não existe outro Deus além daquele que está no céu. Vamos mais. Bom, nós demos aqui uma explicação geral de monoteísmo, que é o sistema de crença em um único Deus, mas depois nós precisamos de falar que existem vários tipos de monoteísmos. Não existe só esse monoteísmo clássico, eu chamo ele de clássico, que começa em Abraão, Melquisedeque, Isaac e Jacó. Com o passar do tempo, com o andar da história, além desse monoteísmo clássico que nasce no meio dos patriarcas do Antigo Testamento, nós vamos encontrar outros tipos de monoteísmo, e um deles é o monoteísmo ético. Se eu perguntasse para você hoje, o que é o monoteísmo ético? O que você me diria? Existem muitos tipos de monoteísmo, e haja visto que, para nós compreender isso, nós precisamos de entender cada um desses tipos de monoteísmo que existe aí dentro da área filosófica e teológica. Monoteísmo ético é a teoria que sustenta um único Deus, pessoal, e que interfere no universo ditando normas morais para suas criaturas, bem como é criador de todas as coisas, inclusive das leis físicas. Nesta teoria, Deus participa ativamente da vida e interessa pelos problemas da sua criatura. Aqui nós temos aqui apenas um problema dentro desse monoteísmo ético. Vamos citar aqui. O monoteísmo ético ensina que Deus ele dita leis e normas, mas leis e normas no sentido de que, como se ele fosse um ditador. Um ditador. Ou seja, aqui dentro desse sistema de monoteísmo ético, corre-se o perigo de quê? De que seja desfeita uma doutrina que nós chamamos ela de livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é o direito do homem escolher de servir ou não servir a Deus, de aceitar ou não aceitar a Deus. Esse sistema diz que Deus dita todas as normas morais. Sim, está certo. Eles não estão errados. Se nós olharmos para dentro das literaturas veto-testamentárias da Bíblia, que é o Antigo Testamento, nós vamos sempre encontrar Deus ditando ali para Moisés os 10 mandamentos, dos 10 mandamentos, 613 preceitos, e sempre Deus, durante toda a história do Velho Testamento, a literatura do Velho Testamento, nós vamos encontrar Deus sempre fazendo o povo lembrar das suas leis morais. Sempre lembrando dos seus preceitos, dos seus mandamentos. Por isso que é chamado de monoteísmo ético. Nessa parte, eles não estão certos, porque Deus ditou suas leis morais. Quais são as leis morais de Deus? Primeira, não adulterarás. É uma lei moral.
É uma lei moral. Segunda, não farás ou dirás, levantarás falso testemunho contra o seu próximo. É uma lei moral. Não matarás. Uma lei moral. Então, o monoteísmo ético, eles trabalham dentro de uma crença de um Deus, a saber, Jeová, que dita essas normas morais. E eles não estão errados, eles estão certíssimos. Porque quando nós olhamos também para dentro da literatura neotestamentária, que é o Novo Testamento, o próprio Jesus ratifica essas normas morais citadas por Deus no Velho Testamento. Quer ver uma coisa? Alguém chega, Jesus, num diálogo com algumas pessoas, ele diz assim, olha, vós dizeis, não adulterarás. Ou seja, a lei dizia que o homem que fosse pego no flagrante de adultério, olha bem para vocês verem como que Jesus vai ratificar a respeito do monoteísmo ético aí, dessa crença de que esse único Deus, ele dita normas e leis morais. Assim como Deus dita essas leis morais no Velho Testamento, ele vai citá-las também através de Jesus Cristo no Novo Testamento. Jesus diz o seguinte, e Jesus dá uma apertada um pouco a mais, porque o homem e a mulher que fosse pego no flagrante de adultério deveria ser morto, mas ele precisava ser pego no flagrante. E Jesus dá uma apertada a mais e fala assim, mas eu, porém, vos digo que qualquer que no seu coração desejar a mulher do seu próximo, com ela já adulterou. Então, são leis morais. Então, elas estão presentes tanto no Velho Testamento quanto no Novo. E isso é chamado de monoteísmo ético. Não tem como fugir. Nós não precisamos, não é difícil de compreender isso. É por isso que há uma grande importância de nós estudarmos essas terminologias dentro da teologia sistemática para nós chegarmos ao máximo denominador comum e entender que, mesmo que o homem queira estar no controle de alguma coisa, o final disso ele não está no controle de nada. Deus sempre está no controle de tudo. Sempre está no controle de tudo. Deus, ele nunca perdeu o controle. Há algumas pessoas que dizem assim, mas, puxa vida, se Deus nunca perdeu o controle, por que ele deixa alguém matar outra pessoa? Ele não dita as normas morais, não matarás? Dita. Ele dita a lei, ele dita as normas, mas mesmo ele ditando as normas, ele ainda respeita uma outra lei que foi criada por ele, a lei do livre-arbítrio. Ou seja, eu tenho o direito de aceitar as leis, as normas e as leis morais, ou não. Ou não. E é isso que faz a diferença. É isso que vai fazer a diferença. Vamos mais no último tópico aqui do nosso slide, para nós concluirmos a aula de hoje. Primeiro falamos, entre aspas, aí de monoteísmo clássico, vindo de Abraão. Vamos voltar lá atrás? Vamos voltar para vocês não esquecerem, para vocês gravarem isso? Monoteísmo clássico. Começa em Abraão, Melquisedeque, Isaac, Jacó. Monoteísmo ético. Deus cita ou dita as leis morais. Já falei para vocês a respeito dessas leis morais. E, em último lugar, por hoje, e na próxima aula nós continuamos falando a respeito do restante. Monoteísmo absoluto. O que é o monoteísmo absoluto? É a crença de que não há nada igual ou rival a Deus. Deus é o criador, o governador do universo e de todas as coisas, inclusive do mal. Todas as criaturas são servas deste único Deus. Não divide sua glória e nem se encarna.
ele é absoluto. Claro, precisamos de entender o seguinte, se nós olharmos para o Evangelho de João, nós vamos entender que o Logos, o Verbo, a palavra se fez carne. Jesus era o Deus encarnado. Mas o que me chama a atenção e que é de grande valia para nós aqui dentro desse tipo de monoteísmo, que é o monoteísmo absoluto, é mostrar que igual a Deus não existe. Deus não tem rival. Deus não tem rival. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. E quando nós sabemos que ele é o Deus Todo-Poderoso, então não existe ninguém poderoso como ele. Ele é o Criador. Ele é o governador do universo, de todas as coisas. Não existe um Deus como este, a não ser este próprio. Não existe outro. E todas as criaturas são servas dele, servas desse único Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. E a literatura veterotestamentária vai falar muito sobre isso aí, que Deus ele não dá sua honra e sua glória para ninguém, é dele. Isso é exclusivo dele, isso é unicamente dele. Então, o monoteísmo absoluto, ele tem a crença de que não existe nada como esse Deus. Deus, ele não tem rival. É claro que nós precisamos de entender o seguinte, o diabo, a Bíblia apresenta ele como inimigo. Mas, quando eu olho para uma passagem dentro do Novo Testamento, eu tenho uma compreensão a respeito dela, eu quero compartilhar com vocês para nós falar sobre esse absolutismo, desse monoteísmo, é quando Jesus ele desce às partes mais baixas da terra. O texto diz que Jesus diz assim, e foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Não é um pouco, não é a metade, é todo. É todo. Então, olhando para dentro desse tipo de monoteísmo, o absoluto, a crença deles não está errada. Porque esse Deus, adorado dentro do monoteísmo como o único Deus, ele é o Todo-Poderoso. E como ele não tem outro. Não existe outro como ele. Ainda que alguns por aí, nós vamos falar mais nas aulas mais na frente sobre o poloteísmo, o enoteísmo, as crenças entre vários deuses. Se a gente fosse falar isso aqui, a gente tem os incas, tem os astecas, que tem aquele panteão de deuses, né? Mas nós estamos falando de um único Deus. Estamos falando de um Deus singular, não de um Deus plural. Na crença inoteísta, mas falamos de um único Deus dentro de um sistema de crença que a igreja do presente século também crê, o cristianismo. Nós fazemos parte da religião que crê em um único Deus. Nós somos monoteístas. Então, concluindo aqui a aula de hoje, nós precisamos de entender que tudo que passa além do que está escrito, nós corremos um risco grande, grande, grande mesmo, de cair em uma grande heresia. O nosso professor Elias está falando sobre aí hermenêutica, aplicação exegética, homilética. Eu quero concluir a aula de hoje dizendo o seguinte, que não podemos passar além daquilo que já está escrito. Deus abençoe os nossos alunos nessa noite. Queremos lhe agradecer aí pela sua atenção, sua participação conosco desta aula. Espero que esta aula aí tenha sido uma bênção para a sua vida, tenha trago aí conhecimento para que você seja uma bênção no seu ministério, no ministério da palavra ou em qualquer área da igreja que você trabalhe. E queremos aqui ainda te convidar para a aula de amanhã. Amanhã nós estaremos aqui nessa continuidade, falando ainda a respeito aí de monoteísmo. O professor Elias estará ainda aí trazendo aí um ensino a respeito do que ele falou durante a aula de hoje.
E você é nosso convidado a estar conosco. Você que ainda não se inscreveu e que se interessa a escrever no ISTL, as inscrições estão abertas. Você pode ligar, pode estar conversando com a nossa secretária, entra aí nas redes sociais, fala aí através do WhatsApp, do Instagram, ou até mesmo na página do Facebook. Você tem essas facilidades de estar se inscrevendo sem sair da sua casa, tá bom? Deus abençoe. Boa noite para todos. Calor que eu estou sentindo. Não, é por causa da lâmpada. Eu acho. Mas essa lâmpada, gente, é linda, né? Derretendo. Foi.